Insights, o podcast do Bradesco. Você traz cada vez mais opcionalidades e alternativas para você se planejar, né, e a poupar, fazer a sua previdência complementar. E, por outro lado, a previdência pública sempre com essa incerteza do que vai acontecer, como é que vai mudar a regra para deixar ela, para que ela seja sustentável. Uhum. E uma parte disso é a gente, por conta do que você falou, a população está envelhecendo e a tendência é sempre mudar a pirâmide etária, que ela, né, aquele bônus que a gente tinha, né, da nossa pirâmide de ter mais jovens, está acabando. E no Brasil a gente tem um grande benefício, que o tempo com o juro real que a gente tem, que provavelmente não vai se reverter tão cedo, um juro real alto, independente se é 8, se é 6, se é 4, é um juro real que não tem no mundo inteiro, é muito poderoso você começar cedo e às vezes com pouco recurso acumulado durante 30, 40 anos, isso é poderosíssimo para formar uma poupança lá na frente. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o seu futuro. Vamos falar sobre previdência. Segundo a FENAPREV, o setor de previdência privada arrecadou cerca de 200 bilhões nos últimos 12 meses, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior. E apesar disso, mais de 40% dos brasileiros ainda não têm previdência privada, achando que é só para quem tem muito dinheiro. E no Insights de hoje vamos falar sobre as tendências para o setor de previdência. Nossa conversa é com o CEO da Bradesco Asset, Bruno Funchal. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite e o prazer estar aqui com o Estevão. E também está conosco para essa conversa o diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Screpillitti. Estevão, como vai? Tudo bem, Ju. Obrigado pelo convite mais uma vez. Segunda vez que a gente conversa sobre o tema de previdência e ter o Bruno ao nosso lado certamente vai enriquecer muito a conversa de hoje. Muito bom. Bruno, eu queria começar com você, pedir para você fazer uma análise sobre o nosso cenário da economia, principalmente no Brasil, e perante tudo que está acontecendo no mundo, e olhando também qual que é a visão da Bradesco Asset para as classes de ativos, principalmente as que a gente trabalha com bastante ênfase, que é renda fixa, crédito, multimercado, ações, etc. Ju, a gente tem um ambiente bastante desafiador, né? Ou seja, além da dificuldade de períodos de normalidade, né? Ou seja, é o que a gente vive todo dia, né? Ou seja, a volatilidade dos mercados, mas a gente tem observado ações adicionais que têm trazido mais incerteza no sentido bem amplo mesmo. Não uma incerteza de simplesmente volatilidade, mas uma incerteza tipo, do que será que vai acontecer nas próximas semanas por conta das ações, né, principalmente do governo americano, da medida do Trump e do tarifaço. Cada semana, desde o início de abril, em que a gente observou, né, aquele dia, né, bem emblemático, né, que você joga as tarifas do mundo inteiro lá para cima, que acaba gerando uma desintegração, né, ajuda muito na desglobalização do mundo, atrapalha comércio internacional. A gente sabe que isso historicamente ajudou muito no crescimento do mundo. Isso traz muita volatilidade. Então, à medida que você tem um dia apresentando, daqui para frente, insumos nos Estados Unidos ou produtos entrando nos Estados Unidos vão ser tributados em X%, tudo se reprecifica, e não só pela tarifa, mas pela incerteza que vem a partir disso. Quem que vai retaliar, onde é que isso vai parar? Vai escalar ou vai acomodar? Cria uma ansiedade, né? Cria. E aí todo mundo para. Acho que o mercado fica muito volátil, foi o que a gente viu em todos os preços, preço de ativo da bolsa, curva de juros, commodity, moeda. E no setor real, todo mundo para. Então você tem volatilidade de mercados, porque cada mudança de parâmetro você tem uma reprecificação de tudo. E no setor da economia real você tem uma incerteza muito grande e todo mundo para por conta dessa incerteza. Então é um ambiente muito desafiador. Agora, no Brasil, para os investidores, acaba ficando, como a gente está com uma economia pressionada, aquecida e com juros altos, acho que você está sendo bem remunerado para esperar e parar e ver o que vai acontecer. Então, essa é a dinâmica que a gente tem visto.
E a gente percebe que o cenário mudou muito, como você comentou, mas a gente ainda vê um déficit da Previdência pressionando bastante as contas públicas e com isso a gente ainda vê uma população envelhecendo cada vez mais. Esse é um dos argumentos da importância da Previdência privada, né? Acho que isso está totalmente conectado. Quando eu falei que a gente está com juros altos, os juros estão altos porque você tem problema de inflação, mas não é só os juros que controlam a inflação. Toda a curva de juros está pressionada, né? Isso tem a ver com o fiscal. Você tem muita incerteza em relação à sustentabilidade das contas públicas. E um dos direcionadores dessa incerteza, dessa dinâmica, né, de déficit que a gente tem visto, né, que traz essa insegurança em relação à trajetória da dívida, uma das fontes é a trajetória da Previdência, Previdência Pública. Então, só como exemplo, a gente está com um déficit de 300 bilhões de reais, fechamento de 2024. E a Previdência, o déficit, ele vem crescendo, apesar da reforma, né, que foi feita recentemente, em 2020, Sim. Ela cresceu em 22 para 23, algo em torno de 8% nominal, depois cresceu 2 dígitos, então é um crescimento muito acima da inflação, que pressiona as contas e isso acaba virando dívida. Então, e aí você traz mais uma dúvida, né? Qual vai ser o futuro da Previdência e quando é que vai ter uma nova reforma? Porque você tem a questão de sustentabilidade. Claro. Né? Então isso, né, traz pra gente esse tema. Poxa, a gente vê a Previdência, né, as regras de Previdência, né, complementar avançando muito, e aí o Estevão vai poder falar com mais detalhes sobre isso, ou seja, você traz cada vez mais opcionalidades e alternativas para você se planejar, né, e a poupar, fazer a sua previdência complementar, e por outro lado, a Previdência Pública sempre com essa incerteza do que vai acontecer, como é que vai mudar a regra para deixar para que ela seja sustentável. E uma parte disso é gente por conta do que você falou, a população está envelhecendo e a tendência é sempre mudar a pirâmide etária, que ela, né, aquele bônus que a gente tinha, né, da nossa pirâmide de ter mais jovens, está acabando. Está diminuindo. Está diminuindo. Né? Muito bom. E também tem um outro benefício de que os fundos de previdência, eles podem ser... podem ter uma portabilidade entre fundos diferentes, né? É verdade. Acho que o Bruno colocou bem o pano de fundo, né? Tem a transição demográfica que vai colocar desafios e a previdência privada certamente vai ser um instrumento poderoso para lidar com parte desses desafios. Já fizemos 7 reformas da Previdência nos últimos 30 anos e a gente sabe que a condição demográfica vai ser mais apertada. Então, não tem muito para onde escapar, né, Bruno? E eu acho que o instrumento da Previdência aqui, ele tem ótimos atributos para uma acumulação eficiente de longo prazo e para uma desacumulação e planejamento sucessório também. Um deles é a ausência do come-cotas, então comparado com outros instrumentos, você não tem a tributação a cada semestre ou a cada ano, isso no tempo é bastante poderoso. Sim. Outro deles é o caráter do imposto regressivo, podendo chegar numa alíquota de só 10%. Então, fora os produtos isentos, talvez seja o produto que tem a menor alíquota no longo prazo. Então, isso também empilhando benefícios no tempo. E quando a gente acumula todas essas características da Previdência, a gente pode chegar aí numa acumulação de longo prazo entre 10% e 15% maior do que se você fizer em instrumentos não tão eficientes essa alocação ao longo do tempo. Então, sem exaurir todos os atributos da Previdência, acho que é um instrumento altamente poderoso para acumulação no longo prazo, se for bem utilizado em todas as suas soluções. Só fazer uma pergunta aqui para o Estevão, que a gente vê muitas vezes, né, as pessoas quando vão fazer a escolha de investimento olham para a Previdência e muitas vezes, alternativamente, vou poupar num fundo condominial. E a gente sabe que Previdência está muito ligado ao teu planejamento de longo prazo, e não só planejamento da família, planejamento de vida. Queria que o Estevão falasse um pouco qual é esse pacote, qual é a solução, de fato, do que vem acoplada num fundo de previdência. Muito como é que ele se diferencia do condominial, né? É uma ótima pergunta, até para a gente caracterizar as diferenças, né? Então, eu diria que na fase de acumulação, a previdência como instrumento, ela tem uma característica mais financeira e semelhante a outros instrumentos financeiros, mas, para além disso, a gente tem dentro da previdência a possibilidade de você contratar algumas coberturas de risco, que a gente chama. Então, vou dar um exemplo. Risco de morte. Você pode ter a contratação de um pecúlio, que é um pagamento único, num evento de um arrimo de família, a pessoa que é responsável pela família, você tem um dinheiro lá para as custas de curto prazo, até a família se reorganizar, etc. Esse é um instrumento previdenciário.
Outra possibilidade, você pode contratar uma pensão para o seu filho, para ao invés dele receber o recurso de uma vez só, ele ter uma disciplina financeira maior e receber esses recursos por 10, por 15, por 20 anos, mensalmente, de tal forma que você garanta que aquele filho que às vezes não é tão disciplinado, ele tem esse recurso na mão por um período mais longo. E além disso, na fase de desacumulação, então quando a gente se aposenta ou a nossa renda laboral diminui, renda do trabalho, você tem a possibilidade de conversão em renda em diversos ciclos. Então, vou dar meu exemplo. Estevão decidiu lá, com 60 anos de idade, se aposentar ou diminuir o ritmo de trabalho, renda do trabalho vai diminuir. Estevão pode fazer uma conversão de renda de tudo que ele acumulou, parcial, por 5 anos, então tem 100 mil reais lá acumulado, vou converter só 10 mil reais para garantir uma renda adicional pequena aqui durante os primeiros 5 anos. Aí com 65 anos as necessidades mudam, você faz uma nova conversão de renda parcial, e a hora que a questão de saúde começa a apertar, a gente sabe que o custo de saúde vai exponencialmente aumentando na fase final da nossa vida, aí você pode fazer uma conversão definitiva, perpétua lá no fim do ciclo, para lidar com esses custos maiores. Então, dentro da pergunta do Bruno, acho que a Previdência é um instrumento super amplo, tem muita coisa que você pode combinar de soluções de Previdência. Sim. E no meio do caminho você pode fazer portabilidade entre as alternativas sem incidência de imposto também no meio do caminho. Então, Ju, a Previdência Privada realmente, a hora que você conhece tudo que tem à disposição, é um instrumento super poderoso para você se organizar. Para a vida inteira, né? Exatamente, para você ir se adaptando às coisas que acontecem no meio do caminho, Sim. às mudanças familiares, às necessidades. Então, não estou advogando em causa própria, mas eu sou um fã dos atributos do instrumento da Previdência. Eu acho que pouca gente sabe com todos esses detalhes todo o real poder, né, de solução que a Previdência traz. Muitas vezes fica naquela discussão de tributo, né? Verdade. Quero diferir. E tem muito mais coisa além disso. E fica nesse negócio, nessa mentalidade, 40% só dos brasileiros fazem uma previdência privada ou acham, né, que é só para quem tem uma renda muito alta, mas eles podem fazer um investimento baixo, né, um inicial baixo, né. Acho que vocês colocaram 2 pontos que são mitos que a gente tem que ir desconstruindo, né. Primeiro, que a previdência privada é só para quem tem muito dinheiro. Não é verdade. Então, planejamento tributário via PGBL, onde você pode deduzir até 12% da base de imposto, é para quem tem um emprego formal, contribui para o INSS e faz o imposto de renda completo. Então, esse realmente é mais indicado para quem tem essas características. Agora, o VGBL, ele é para todo mundo. A gente tem planos a partir de R$50 de contribuição, todo mundo pode fazer, pode programar uma contribuição recorrente mensal e ir construindo patrimônio ao longo do tempo. A gente tem tentado cada vez mais simplificar a conversa de previdência. Acho que esse é um goal da nossa indústria. Como é que a gente faz a conversa ficar mais simples? A gente torna as coisas muito complexas, às vezes, e acaba afastando as pessoas. E deixar a Previdência como um realizador de sonhos e protetor de susto. Então, o que a Previdência pode nos entregar? Ela pode proteger dos sustos de curto prazo, de coisas imprevisíveis, e ela pode ser viabilizadora de sonhos que podem ser múltiplos. Pode ser a faculdade do filho do Bruno, pode ser uma necessidade de gasto de saúde lá na frente, pode ser a entrada num apartamento do seu filho, enfim. A Previdência é um instrumento poderoso para vários sonhos, não só para complemento de aposentadoria, que talvez seja o que todo mundo conhece, Sim. mas para os vários sonhos ao longo da sua vida. Então, acho que tem um pouco essa mudança de como abordar, né, o produto, porque ele é tão plural e tão rico que acho que às vezes a gente fica limitado em falar só da aposentadoria. Até porque tem uma estatística de uma pesquisa que a BVP conduziu com a Datafolha que mostra que quem faz investimento em previdência privada poupa 40% a mais até, né? Isso ajuda a criar a riqueza das pessoas. E colocando isso tudo no contexto da Bradesco Asset, qual que é a importância da gestão ativa das análises, dos nossos analistas, dos nossos gestores, e como que isso se junta à gestão ativa, se junta aos fundos de previdência? Acho que os investimentos têm ficado cada vez mais sofisticados, cada vez mais complexos, e regulatoriamente a gente tem tido cada vez mais liberdade, né?
E isso é importante porque o mundo muda muito, a gente tem muitos ciclos bastante acentuados, né? A gente teve um ciclo de muito baixo, juros baixíssimos, juros bastante altos. Então você precisa trazer, quanto mais liberdade para o gestor, melhor. Então a gente vê uma gestão ativa muito importante para você conseguir capturar todas essas, fazer a diversificação que é necessária fazer, mas também capturar todas essas oportunidades que acabam surgindo no mercado. Então, e aí, ou seja, as pessoas, né, que participam desse processo, desde a análise, desde a economia, quando se faz análise de cenário, análise das empresas ou dos contratos de dívida, se a gente está falando de um fundo de crédito, um fundo de ações, até um fundo de renda fixa, né, fazer análise de cenário e como é que você aloca, tudo isso você tem uma agregação de valor importante com o objetivo de entregar o melhor produto possível, né, ou seja, os melhores produtos possíveis para os segurados, para os clientes, e, é claro, fazendo uma combinação, né, com essa ótica da Previdência, né, da BVP, como é que você combina também os diferentes produtos, que não é só você fazer uma boa gestão de um fundo específico, mas também você faz uma combinação entre eles, né? Claro. Acho que vale mencionar que a parceria aqui com a Bradesco Asset nos últimos anos, a gente fez uma revolução na grade de previdência do Bradesco, e aqui passou por, em algum momento, a gente ter vários multimercados disponíveis, com uma visão mais macro. Num segundo momento, instrumentos com diversificação internacional, com alguma diversificação cambial, que é super eficiente quando você tem esses balanços que o Bruno colocou. Não, isso é que é legal, porque a gente trabalha muito junto, né, eu acho que assim, ter a visão do lado da demanda, a gente tem a visão, né, de construção dos produtos, a gente constrói os produtos conjuntamente de acordo com a necessidade, e com essa maior flexibilidade regulatória, acho que fica cada vez mais fácil para entregar melhores soluções para os clientes. Muito bom. E a gente já falou um pouco sobre a democratização dos produtos, mas ainda hoje existe esse pouco alcance. O que vocês dois acham? Qual que é o nosso papel como instituição? Como que a gente consegue aumentar essa participação da previdência privada na vida dos nossos clientes? Acho que a primeira coisa é a conscientização da necessidade de ter essa acumulação financeira desde a fase mais jovem possível, porque o tempo é muito poderoso. E no Brasil a gente tem um grande benefício, que o tempo com juro real que a gente tem, que provavelmente não vai se reverter tão cedo, um juro real alto, independente se é 8, se é 6, se é 4, é um juro real que não tem no mundo inteiro, é muito poderoso você começar cedo e, às vezes, com pouco recurso acumulado durante 30, 40 anos, isso é poderosíssimo para formar uma poupança lá na frente. Então, independente se na Previdência ou outro instrumento, é a conscientização de que precisa começar a fazer cedo e que isso é fundamental, porque a Previdência Pública não vai dar conta da necessidade da média da população lá adiante. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, a simplificação da conversa. Então, tirar um pouco do techniquez de previdência, de seguros, de investimento e tentar simplificar a conversa, tangibilizar em dor, em sonhos das pessoas. Acho que é um caminho que sempre funciona muito bem. E a gente criar uma comunicação que seja fluente, com pontos de contato mais constantes com as pessoas, de tal forma que alguma hora a ficha cai de que a pessoa precisa pensar naquilo, precisa se programar para aquilo, e não só ela, mas a família, e aí acho que a coisa funciona bem. A gente tem muito êxito de que a pessoa que experimenta a Previdência, é muito raro ela deixar a Previdência no meio do caminho. Sim. Ela pode até migrar para outro fundo, migrar para outra instituição, mas deixar de acumular, a menos de uma eventualidade incontrolável, é muito raro acontecer. Então, é um instrumento muito poderoso de longo prazo, e a hora que as pessoas tomam consciência, normalmente elas ficam conosco e vão com a Previdência por um longo período de tempo. E os clientes começam a ver os benefícios e começam a fazer propaganda para as outras pessoas, né, também. É verdade. Eu só adicionaria, na verdade, assim, eu acho que é um processo educacional importante, processo de comunicação importante, aí passa por simplificação, mas eu acho que e aí tem um desafio para a gente, eu já provoquei o Estevão, a gente precisa pensar nisso, porque Previdência é uma visão de muito longo prazo, de muito planejamento. Poucas pessoas, assim, no Brasil, se pegar, quem é que se planeja de fato para um muito longo prazo? Só quando aperta, a água está no queixo, que as pessoas começam a reagir. Então, de alguma forma, acho que a gente precisa, em vez de ter pontos de contato, de comunicação mais cedo, mas
a gente precisa, de alguma forma, premiar o processo de alguma forma, premiar o processo de acumulação dessa pessoa. A gente tem que pensar a forma de fazer isso. Mas, sei lá, trazer algum benefício, não deixar para esse benefício lá longe, quando a gente, né, quando de fato aposentar, quando acontecer algum problema, ou seja, porque quando ele traz a valor presente, usa esse desconto no tempo, ele vai ver, poxa, tá longe, vamos deixar para depois. Sempre deixa para depois, deixar para amanhã. Procrastina. Como é que a gente consegue, né, trazer algum benefício na jornada? Acho que esse talvez seja o desafio. Recompensa, né? Alguma recompensa. Aquele poupar os R$50 por mês, que é o mínimo de investimento que dá para começar com o VGBL. Mas eu acredito muito nessa provocação do Bruno. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter ecossistemas de solução, né? Sim. E aí, independente se é a Previdência ou se é a Previdência mais investimentos, eu acho que tudo que está no entorno da longevidade, do bem-estar, da educação financeira, você pensar pacotes de fornecedores que estão nesse entorno do ecossistema e ao longo do tempo essa pessoa que está conosco durante mais tempo ter benefícios, uma contratação com desconto, enfim, qualquer benefício que seja, eu acho que é algo que faz muito sentido. Eu acho que é o que as corporações cada vez mais têm tentado fazer, quebrar essas barreiras de produto ou setoriais, né? Ser uma solução mais holística e ampla do cliente. Eu acho a provocação do Bruno, a provocação que se a gente não se movimentar nessa direção, alguém o fará, provavelmente vai estar à frente no seu tempo. Então, acho que é ótima a provocação do Bruno. Acho que a gente precisa pensar no ecossistema e menos no produto A, produto B, na solução Y ou Z. Acho que vocês já até falaram algumas das nossas razões do porquê a Bradesco é tão exitosa e tem tanto destaque nesse setor, né? O que vocês acham? A gente realmente tem muito sucesso, a gente tem a maior empresa de previdência e seguros da América Latina, né? Eu acho que é um privilégio a gente estar justamente nesse grupo que tem tanta sinergia e poder pensar coisas conjuntamente para o cliente, como o Estevão falou. A gente está indo para um mundo que olha cada vez mais o cliente de fato como centro e a gente pensar em soluções. Quando a gente está num grupo que tem diversas áreas que conseguem conectar com o cliente, acho que agora cabe a gente construir a melhor solução possível. Acho que os inputs a gente tem, só tem que construir direitinho a melhor solução para o cliente. Eu acho que é para aí que a gente vai acabar andando. Certamente uma das fortalezas é a nossa longevidade como marca, né? Então, mais de 43 anos de atuação em previdência privada. A primeira empresa de previdência privada a atuar de forma mais intensa, a maior empresa privada de previdência no Brasil, então quase 350 bilhões de ativos. Então, acho que a gente tem a nosso favor, essa é a nossa história. E aqui não é nem vender mais ou vender menos, ela é o que ela é. 42 anos, mais de 2,5 milhões de clientes, passando por todos os ciclos econômicos, por todas as inovações e regulatórias que a gente teve ao longo do processo. Então, a gente tem esse know-how e a gente gosta muito de falar de previdência, de fazer previdência. Sim. Como eu coloquei aqui, Bradesco Vida e Previdência talvez seja das poucas empresas que faz previdência do começo ao fim, quer usar todos os atributos e instrumentos da Previdência, inclusive com uma estrutura de capital super robusta, que às vezes chama capital, e outras empresas não têm esse apetite todo ao risco de fazer a Previdência completa. Então, acho que a gente tem essas vantagens comparativas. Não é nem melhor nem pior do que os outros, é só porque a gente já está nesse negócio há mais de 4 décadas e porque a gente tem um apetite grande por ser de um grupo com uma estrutura de capital bastante robusta. Então, acho que esse sempre ajuda, né? Estar numa empresa com esses atributos nesse momento. Estevão, a Previdência sempre chamou a atenção das pessoas. Acho que um dos argumentos principais é a questão do regime tributário, que é bem vantajoso, né? E a gente passou por uma mudança recente. Explica pra gente um pouquinho. Acho que vale a gente mencionar 2 mudanças mais específicas que ocorreram no ano passado. A primeira delas diz respeito ao ITCMD, então o Imposto sobre Causa-Mortes. Então tinha muita discussão no passado se a Previdência era atingida ou não por esse imposto. Vários estados com uma interpretação de que a Previdência deve ser tributada, outros estados a Previdência não deve ser tributada. Isso transitou em muitas questões judiciais e no ano passado o STF deu a definição mais permanente de que realmente a Previdência não incide imposto. Então, na ocorrência de uma morte, a transmissão de uma Previdência sucessória, a Previdência está livre de impostos. Então, acho que é uma super vantagem.
vantagem, né? Acho que é uma definição adicional importante, acho que tira uma insegurança jurídica que havia até então, e acho que é mais um ponto favorável para, no processo sucessório, a Previdência ser um instrumento realmente eficiente de transmissão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo foi uma definição de que as pessoas que contratam um plano de Previdência, elas podem escolher o seu regime tributário, se progressivo ou regressivo, quando ou do resgate ou da conversão em benefício em renda. O que acontecia até então? Quando o Estevão contratava um plano de previdência lá com 20, 25 anos... Que é que provavelmente aconteceu de verdade com você, comigo, né? Nós lá na largada já tínhamos que definir qual que era o regime tributário sem ter a menor ideia qual vai ser o regime que seria mais favorável, porque você não sabe quando vai resgatar, quando vai converter em renda, o que vai acontecer no meio do caminho. Então, acho que essa definição, mais uma vez, acho que empodera o cliente para ter o melhor benefício possível no tempo, e torna o instrumento da Previdência ainda mais poderoso, porque você vai fazer a escolha do regime tributário que seja mais favorável para você, ou no resgate ou na conversão em renda. Porque no final das contas a vida acaba mudando, né? Os sonhos mudam, a gente ainda vai falar bastante sobre sonhos e planejamento de vida, mas acaba mudando. E é importante ter esse poder de decisão só no final, né? É verdade. Assim, a vida é cheia de imprevistos. Sim. E de mudanças de planos mesmo. Então, a constituição familiar se altera, o que você imaginava de carreira não acontece, ou acontece melhor ainda. A sua definição de quando vai se aposentar ou quando não vai se aposentar pode ser muito diferente do que quando você pensava há 10 anos atrás. Então, a vida é cheia de surpresas e acho que ter essa flexibilidade, essa definição no primeiro resgate ou na conversão em renda, acho que é muito favorável ao cliente no final do dia. E falando bastante sobre o cliente, colocando ele como o centro daqui da nossa conversa, como é que é feita a análise do perfil do investidor e como é que os nossos especialistas, a gente tem vários especialistas que conversam com os clientes, como é que eles avaliam o perfil ou até os planos, os sonhos dos investidores? Muito bom, João. Acho que a gente está indo para um mundo cada vez mais na direção da personalização e da hiperpersonalização no final do dia das nossas soluções. Hoje a gente tem um questionário de avaliação do perfil de cada um dos clientes, que passa pela avaliação de conhecimento educacional sobre finanças, sobre tolerância a risco, então quanto cada cliente tolera uma perda num cenário mais adverso, também um pouco pela condição de renda e os objetivos da pessoa. Então, uma série de perguntas que montam no final do dia um score final e esse score vai delinear qual que é a oferta mais assertiva para o cliente naquele momento de vida e para as características dele. E a gente vai cada vez mais sofisticando essas ferramentas para que ao longo do ciclo de vida a gente também se adapte a uma mudança na vida da Juliana ou do Estevão, ao perfil de risco, que às vezes ele nasce como mais agressivo, porque vai ter 40 anos de acumulação, mas no meio do caminho acontece alguma coisa e ele quer rever, enfim, a tolerância dele ou o objetivo dele. Então, acho que tudo vai no caminho cada vez mais de hiperpersonalização, a gente saber quem é a Juliana, quem é o Estevão, e não só na fotografia de agora, mas no filme da vida a gente fazer uma reavaliação de tempos em tempos e uma realocação das soluções de previdência. Então, acho que esse é o caminho e é onde a gente desenvolve as ferramentas hoje para chegar lá. Falando sobre o cliente ainda, qual é o perfil do público hoje? Eu sei que a gente ainda tem que atingir um maior público, a gente ainda tem que ter uma maior participação de todos os clientes. O Grupo Bradesco, o banco, tem mais de 100 milhões de clientes, então existe ainda um público muito grande a ser atingido, né? Mas hoje, dos nossos clientes de Previdência ou da BVP, qual é o perfil? E como atrair mais o público jovem para essa jornada? Esse é um grande desafio, assim, a nossa base ainda é uma base, quando a gente pega por CPF, eu não vou pegar por reserva, porque naturalmente a pessoa mais velha, em geral, acumulou mais reserva ao longo da vida. Eu acho que o mais fera, mais justo para a gente analisar é a estrutura por CPF. Quando a gente pega por CPF, a gente tem ainda uma base de 65%, quase 2/3 de pessoas de mais de 50 anos,
que não é o ideal, já foi mais do que isso, a concentração em pessoas mais velhas, e gradualmente esse equilíbrio vem sendo feito ao longo do tempo. Então a gente tem 65% com mais de 50 anos e 35% com menos de 50 anos, que é um período mais inicial da fase de acumulação. E o nosso grande esforço é cada vez mais a gente trazer para a base, né, da pirâmide. Quanto mais jovem, melhor. É melhor o cara começar a acumular desde que tiver o seu primeiro emprego, com 25, 30 anos, para fazer uma acumulação longeva. Idealmente, os pais começarem a fazer um plano de previdência já para os seus filhos, desde o nascimento, se possível, porque isso também é muito poderoso. Então, a gente construir uma reserva para a faculdade do filho quando ele tiver 20 anos, começou com 0 anos, a chance de você ter recurso suficiente é muito maior se você começar do início do que se você for pensar na hora que seu filho tiver 15 anos e tiver mais 3 anos para entrar na faculdade. Então, acho que tem muito esse esforço da gente explicar os atributos de previdência, o poder do tempo e tentar ir rebalanceando esse nosso perfil médio de clientes para uma coisa cada vez mais equilibrada. Esse é o nosso goal de longo prazo. Não se faz em um ano, provavelmente é um trabalho de 5, 10, 20 anos para a gente reequilibrar essa base. Ótimo, obrigada. Bom, a gente está encerrando a nossa conversa de hoje no Insights e vocês sabem, a gente tem aquela tradição, eu sempre peço para vocês uma dica cultural, pode ser um livro, uma exposição, um filme, uma série. Bruno, eu queria começar com você. Muito bem. Minha dica, eu até peguei minha cola aqui, porque é um livro que eu comprei há pouco, mas está muito interessante, é The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief in the Future of the West, que no fundo é uma tentativa de ver, uma crítica ao grande desenvolvimento tecnológico descoordenado. E fala assim que no passado você tinha uma coordenação desse desenvolvimento que gerou a corrida espacial, gerou os avanços da internet, mas agora você tem essa descoordenação, você tem muitos avanços, mas não necessariamente que de fato criam valor para a sociedade. Então você tem muitos avanços em tecnologias de compra, em bet ou em mídias sociais. Será que isso é o bom, vai gerar bem-estar para a sociedade? Então é a discussão que traz o livro. Muito bom. Estevão, qual a sua dica hoje? Eu vou fazer que nem o Bruno, eu vou pegar minha cola. Na verdade, é um livro, tá? Então, o livro chama Superfundadores, o segredo das startups bilionárias. É muito interessante o livro porque ele testa algumas teses, né? Assim, se tem uma fórmula de sucesso para você ser um superfundador de uma startup. Então, se você fazer a faculdade ou não fazer a faculdade, se isso... Porque hoje todo mundo tem essa ilusão, né? Pô, os gênios, o cara sai no primeiro ano de Harvard e cria uma startup. É melhor ter saído da faculdade do que ter feito faculdade. Ou de Stanford. Exatamente. Aí ele testa várias premissas. Então, ele pega um grupo de controle de startups que não se tornaram unicórnios e as startups que se tornaram unicórnios e vai testando a partir dos seus fundadores se tem características que são mais prováveis de você ter um unicórnio ou não. Educação, se o cara fez só a sua primeira empresa, é mais provável ser o cara que fez a primeira empresa e é um gênio, ou normalmente o cara acumula experiência e falhou vai acertar na segunda e na terceira. Enfim, eu não vou dar spoiler dos achados, mas é muito legal que ele vai testando várias premissas e várias hipóteses que a gente tem intuição de que funciona e vai desconstruindo muitas delas e vão aparecendo vários outros achados. Então é um livro super interessante e acho que para quem tem esse interesse, né, cara, o que dá para fazer de novo, empreender, que de repente a coisa prospere, acho que tem alguns caminhos ali de reflexão. É bastante interessante. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bruno, obrigada pela sua presença hoje. Obrigado, foi um prazer estar aqui, Ju. Obrigado aí, Estevão, também. E eu também agradeço a presença do diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripiliti. Estevão, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço, Ju, pelo convite, pelo tempo aqui do Bruno também, e estou sempre à disposição. Muito bom. E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, ative o sininho para receber o aviso de novos programas e fique por dentro das gravações dos bastidores e muito mais. Tchau!